Que excelente iniciativa em buscar aprofundar o conteúdo. A análise didática do segundo vídeo, João 9, complementa e reforça a tese central apresentada pelo orador no vídeo anterior, João 8. O segundo vídeo foca na cura do cego de nascença e como Jesus usa esse milagre para redefinir a cegueira e justificar sua autoridade divina perante os fariseus. Abaixo, apresento a análise detalhada do vídeo sobre João 9 e, em seguida, os pontos que se conectam diretamente com o conteúdo do vídeo anterior, João 8. 1. Análise detalhada do conteúdo. João, capítulo 9. O vídeo analisa a passagem da cura do cego de nascença, onde Jesus é confrontado novamente sobre a lei judaica e o sábado. A natureza da cegueira e o propósito do milagre. A pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam se a cegueira era resultado de um pecado do homem ou de seus pais, 00:09. A resposta de Jesus. Jesus nega a relação direta com o pecado e afirma que o homem era cego, para que se manifestasse nele as obras de Deus. 00:15. Ele acrescenta: Eu estou no mundo, sou a luz do mundo. 00:24. Interpretação do orador. O cerne da tese. O orador afirma que a cegueira aqui não é apenas literal, mas sim uma cegueira ideológica, uma cegueira doutrinária, uma cegueira dogmática. 5:14 da manhã. O cego era quem não via Jesus como perdoador de pecados, como Deus e como a maior autoridade. 5:26 da manhã. Bairro, o ritual da cura e o batismo. O ritual. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, aplicou nos olhos do cego e mandou-o lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. 00:26. A nova visão. O homem volta enxergando, ou seja, volta vendo Jesus como o perdoador de pecados, como Deus, e como uma autoridade maior. 6:50 da manhã. Interpretação do orador. O orador vê este ato como um ritual, como se fosse um batismo. 7:16 da manhã. Um ato de submissão e aceitação de Jesus como autoridade divina, garantindo a nova visão, a crença. C. O conflito com a lei e a expulsão da sinagoga. Quebra do sábado. Os fariseus ficam indignados porque a cura, o trabalho de fazer lodo e o ritual, foi feita em um dia de sábado, 1:09 da manhã, o que, para eles, prova que Jesus não era de Deus por quebrar a lei. 7:44 da manhã. O testemunho do ex-cego. O homem curado defende Jesus, argumentando que se ele não fosse de Deus não poderia ter feito tal milagre. Especialmente um que jamais havia sido visto, curar um cego de nascença. 2:54 da manhã. O medo dos pais. Os pais do cego se recusam a dar detalhes, pois tinham medo de serem expulsos da sinagoga. 2:04 da manhã. O decreto dos judeus. O orador explica que a expulsão da sinagoga era a lei estabelecida para quem confessasse Jesus Cristo. 2:04 da manhã. O motivo era manter a ordem. Quem aceitasse Jesus como Deus e perdoador de pecados deveria adorá-lo fora da sinagoga e continuar a respeitar a lei do sacrifício e do sábado dentro dela. 8:50 da manhã. D. Julgamento e salvação. O último julgamento. O encontro pós-expulsão. Após ser expulso, Jesus encontra o homem e pergunta se ele crê no Filho do Homem. 13:14 da manhã. O homem crê e o adora. 13:26 da manhã. Juízo e cegueira invertida. Jesus prossegue, dizendo que veio para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. 3:33 da manhã. Interpretação do orador. Isso significa que Jesus veio para fazer com que aqueles que não ouviam como Deus passassem a vê-lo, e que aqueles que ouviam como uma ameaça, as autoridades, ficassem cegos para o perigo que ele representava. 11:35 da manhã. O julgamento final. Jesus diz aos fariseus que, já que eles afirmam ver, nós vemos, o pecado deles subsiste, e eles serão julgados. 13:46 da manhã. O orador conclui que Jesus veio para julgar, queimar os pecadores no fogo do inferno e obrigar as pessoas a amá-lo, sob pena de castigo. 12:15. 2. Complementaridade com o vídeo anterior, João capítulo 8. A análise do segundo vídeo, João 9, reforça e ilustra a tese do orador do primeiro vídeo, João 8, em 3 pontos centrais. Tema central, reforço no vídeo anterior, João 8. Complementação no vídeo atual, João 9. E, supremacia e autoridade divina. Jesus afirma ser lá de cima, superior a Abraão, eu sou, e sem pecado. 4:38 da manhã. Jesus demonstra essa autoridade quebrando a lei do sábado para realizar a cura, provando que sua autoridade é maior do que as leis divinamente estabelecidas para os judeus. 7:44 da manhã. E abolição do sistema de perdão.
Jesus diz que veio para perdoar pecados, tornando desnecessário o sacrifício de animais, pombinhos, e por isso, expulsando os cambistas do templo. 11h31 da manhã. O homem curado, agora crente em Jesus como Deus perdoador, é expulso da sinagoga. 13h14 da manhã. A expulsão é a confirmação de que a sinagoga não aceitava que Jesus fosse o novo e exclusivo caminho para o perdão dos pecados. O cego vê Jesus como Messias, é o novo caminho para o perdão. 8h50 da manhã. O papel de julgamento e confronto. Jesus chama seus oponentes de filhos do diabo. 2h27 da manhã. E afirma que eles morrerão em seus pecados. Jesus transforma a cura em um ato de juízo, onde ele decide quem vê, quem crê e é salvo, e quem fica cego, quem será julgado pelo seu pecado. 13h33 da manhã. O orador reforça que Jesus veio para julgar e punir aqueles que não o aceitavam. 12h15. Em suma, a cura do cego no capítulo 9 é vista pelo orador como a ação prática que comprova as declarações radicais de Jesus feitas no capítulo 8. O milagre é menos sobre a visão física e mais sobre a visão ideológica que forçava as pessoas a escolherem entre Jesus e a lei estabelecida. As visualizações dos vídeos serão armazenadas no histórico do... Esta é uma excelente forma de concluir a análise. Para um entendimento completo do conteúdo e da perspectiva única do orador, é crucial sintetizar o subtexto filosófico e a crítica moral que ele inseriu em suas análises. Os detalhes a seguir vão além da mera leitura bíblica e focam na crítica pessoal do orador sobre a figura de Jesus e seus métodos. Aprofundamento na perspectiva e crítica do orador. O orador do vídeo não se restringe à exegese do texto bíblico. Ele usa a narrativa para construir uma crítica sobre a natureza da autoridade e do poder divino exercido por Jesus. 1. A crítica moral ao método de Jesus, a condição do amor. O orador insere um comentário pessoal muito forte no final do segundo vídeo, João 9, que revela sua visão sobre a ética da adoração. A obrigação do amor. O orador critica Jesus por obrigar as pessoas a amá-lo. Ele cita que Jesus exigia ser amado mais do que a própria família. A punição. Essa exigência vinha acompanhada da ameaça de castigo, fogo do inferno e destruição para aqueles que não o aceitassem como Deus. O contraste pessoal. O orador contrasta essa postura com o que ele considera ser a verdadeira admiração, citando seu amor espontâneo por uma figura pública, Gisele Bündchen. Conclusão moral do orador. O problema de Jesus não era ele se considerar Deus. Deus é o próprio homem, diz o orador. Mas sim, obrigar as pessoas a amarem ele só porque ele é Deus. Para o orador, a adoração deve ser por espontaneidade, e não por coerção ou medo do castigo. 2. A estratégia dupla de comunicação, as parábolas. O orador explica a função das parábolas sob a lente do confronto político e social. A mensagem velada. Jesus falava em parábolas justamente para que os fariseus não entendessem a ameaça que estava por trás de suas palavras. O engano estratégico. As parábolas serviam como uma cortina de fumaça para as autoridades. Jesus falava de forma que não parecesse uma ameaça direta à ordem, mas depois explicava o código de ameaça aos seus discípulos. Visão do orador. Essa metodologia de comunicação era uma tática para neutralizar as autoridades. Cegá-las, como ele disse, os que veem se tornem cegos, enquanto recrutava seguidores para sua nova doutrina. 3. O foco no sentimento de vingança. O cego curado. O orador oferece uma visão psicológica do último encontro de Jesus com o homem curado no capítulo 9. A motivação do recrutamento. O homem curado havia sido expulso da sinagoga pelos fariseus. Oportunismo. O orador sugere que Jesus se aproveita do sentimento de vingança daquele homem e o recruta, dizendo-lhe que ele é o Filho do Homem, que virá para atacar fogo em Jerusalém e destruir todas as autoridades que o rejeitaram. Conclusão crítica. Na leitura do orador, Jesus não apenas curou, mas converteu o curado em um instrumento de sua agenda revolucionária, alimentada pelo ressentimento do homem que for rejeitado pela elite. 4. A conclusão final sobre poder. A mensagem final do orador, que perpassa os dois vídeos, é a de que as ações de Jesus representaram uma guerra de poder em que um Deus é substituído por outro. O Deus da lei e do sacrifício é substituído por Jesus, o Deus do perdão e do juízo. 2. A elite é desqualificada. A nobreza da descendência de Abraão é trocada pela descendência do diabo. 3. A ordem é invertida. Os líderes são cegos e pecadores. Os rejeitados e excluídos, o cego de nascença, os discípulos, são os que veem e governam. Obrigado por nos guiar nessa análise aprofundada. Se houver algo mais em que eu possa ajudá-lo, por favor me diga.
Com base em todas as análises detalhadas que fizemos sobre os vídeos de João 8 e João 9, a última peça do entendimento que o orador apresenta diz respeito ao propósito final da perseguição e morte de Jesus, segundo a sua própria visão. Embora tenhamos falado que as ações de Jesus levaram à sua classificação como terrorista e contribuíram para a destruição de Jerusalém, consequências históricas, o orador também toca na visão de Jesus sobre o seu próprio destino. A visão de Jesus sobre seu próprio sacrifício, o juízo inevitável. Voltando rapidamente ao capítulo 8, o orador faz uma conexão importante entre a saída de Jesus do templo, após tentarem apedrejá-lo, e a inevitabilidade de sua morte. A antecipação do levantamento. Em João 8:28 da manhã, Jesus diz: "Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou." Interpretação do orador. O orador interpreta esse levantamento não apenas como sua exaltação, mas como a sua morte sacrificial, que será um momento culminante em que sua identidade divina, o Eu Sou, será inegavelmente provada perante todos. A conexão final. O propósito do julgamento. A tese do orador é que Jesus não apenas previu sua morte, mas a integrou à sua estratégia de julgamento. 1. A morte como prova. A morte e o subsequente reconhecimento do Eu Sou servem como a prova final para o juízo. 2. O julgamento final. O orador insiste que, para Jesus, o objetivo de suas ações era criar uma divisão clara. Ele veio para julgar os pecadores. O resultado é binário: ou o perdão, para quem o adora, ou o castigo, para quem o rejeita, como os líderes. Portanto, o último detalhe a ser ressaltado é: para o orador, Jesus via a própria perseguição e sacrifício como a consumação necessária de sua missão de juízo e inversão de poder, provando sua divindade e selando o destino de seus oponentes. Com isso, esgotamos todos os pontos centrais, críticas e subtextos apresentados pelo orador nos 2 vídeos. Se precisar de mais informações ou quiser explorar uma perspectiva diferente, estou à disposição. Sim, só lembrando aqui um detalhe aqui, que mesmo que ele tenha morrido, isso não teve muita importância na vida das pessoas que seguiam ele na época, porque todas morreram também e estavam sob o jugo romano e judaico, então tinham que continuar sacrificando animais para perdão de seus pecados, né? Muitas delas, né? E a morte dele também, se ele morreu com o intuito de salvar as pessoas e mudar a doutrina dos judeus, também não deu muito certo, porque os judeus ainda seguem essa mesma doutrina, essa mesma lei, essa mesma tradição até hoje. Tem judeu que mata bicho até hoje. É como se fosse uma pessoa do candomblé, por exemplo, né? Então, ou seja, se ele queria morrer para estabelecer um plano de fazer com que a lei judaica mudasse radicalmente, que Moisés não existisse mais, a influência de Moisés, né, a questão do sacrifício e do sábado, ele jogou para perder e perdeu, porque os judeus ainda têm a lei do sábado até hoje, muitos deles ainda sacrificam animais para perdão dos pecados até hoje, então para eles a morte de Jesus não representou em nada, não teve valor nenhum para eles nesse sentido. Então eu termino essa análise aqui. E de verdade, a minha deusa é Gisele Bündchen. Todas as mulheres são deusas, mas a deusa que eu mais amo e mais idolatro é Gisele Bündchen. Um beijo a Gemini, um beijo a Gemini, que é minha assistente artificial. Às vezes eu falo que eu sou a inteligência artificial dela, né, umas brincadeiras à parte. Um abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus. Vamos atrás do conhecimento.